Shalom, irmãos. Paz do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a casa sobre a rocha. Queria que os irmãos abrissem em Lucas 6. Verso 47. Enquanto vocês procuram, vão dando uma olhada nos textos que são dito antes. Ele fala sobre árvore e seus frutos, condenações, bênção. E o texto equivalente em Mateus, ele é o do Sermão do Monte. E o que isso significa? Vamos ler. 6:47. Vamos começar do 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa, e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Então aqui, depois de todo o ensinamento que Jesus dá, ele nos convida a obedecer às suas palavras. E o que isso significa, né? Quando a gente vê essa alegoria que Jesus está falando, normalmente a gente pensa a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. A gente coloca em lugares diferentes, né? Como se uma fosse construída numa montanha e a outra fosse construída à beira-mar. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de casas que estão no mesmo ambiente e uma delas foi construída até achar a rocha. Então você teve um trabalho preliminar, você cavou fundo até achar a rocha e poder firmar os alicerces ali. E as duas passam pela mesma situação, a inundação, as tempestades, e só uma fica de pé. Mas exteriormente não há diferença entre elas. Você olha para uma, olha para a outra, você não sabe qual foi feita o alicerce firme e qual não foi. De repente, até a casa que não foi feita no alicerce, ela é mais bonita, ela chama mais atenção, porque a pessoa não se preocupou antes com o que ele tinha que fazer. Então, ela teve mais tempo para desenvolver a fachada, para enfeitar mais a casa. Mas o que é importante é o alicerce. E aqui, quando Jesus fala as pratica, ele está falando de uma sujeição voluntária. Ele está falando para todas as pessoas. Aquele que ouve minhas palavras e as pratica, a pessoa entendeu e se sujeitou àquilo que Jesus está falando e colocou em prática. E a parte quando ele fala de a pessoa cava fundo e coloca os alicerces, é um trabalho que muitas vezes nós não queremos ter. Por quê? Porque é um trabalho que não aparece. Ninguém vai ficar sabendo o que você fez. Então esse é o momento que nós temos em secreto com o Senhor, nós o buscamos. Não, o que nós fazemos aqui em cima é a fachada da nossa casa. O que nós fazemos no nosso particular, nosso relacionamento com Deus, são os fundamentos. Abra comigo em Ezequiel 33, verso 31. Diz assim. Vamos ler do 30, acho que vai ficar mais fácil. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros, venham, vamos ouvir o que o profeta vem nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros, sentam-se diante de você, ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais e seu coração quer dinheiro.
Eles consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas no instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Isso é exatamente o que Jesus está falando. Às vezes a gente... Nem vou falar que às vezes nós falamos com outras pessoas que são assim. Quantas vezes nós mesmos não somos assim? Nós ouvimos a palavra de Deus e não temos intenção de colocar em prática. Quantas vezes é mais fácil a gente ler um trecho que a gente não gosta muito, a gente procura outra versão para dar uma maciada e, de repente, a gente está lendo outra coisa. É difícil, irmãos. E por que Jesus ali fala que constrói sobre areia? A gente acha muito óbvio, né? Pô, vou construir uma casa, claro que vou ter que ter alicerce. Para a gente é muito mais simples hoje, porque a gente vê muita construção de prédio, a gente vê que com, sei lá, 6 meses as empilhadeiras, fazendo uma estrutura lá, e não aparece nada do apartamento. Por quê? Estão construindo o fundamento. Ficou mó tempão. E aí, 2, 3 meses, subiu o prédio, está quase pronto. É a parte mais complicada. Mas, o que Jesus está falando aqui das pessoas que constroem na areia? Ali na região, na Galileia, no verão, a terra fica muito, mas muito seca. Então, dá a aparência de pedra. Dá a aparência de que é firme. Então, não é que não tem alicerce nenhum, mas não, é um alicerce baixo. A pessoa julga ser suficiente porque foi difícil já cavar aquele buraco. Então, quantas vezes nós não achamos que estamos no lugar certo porque... Não estamos no lugar certo porque ele foi difícil. Mas a gente não persevera até achar de fato a rocha. A gente para nas primeiras dificuldades. Quando começa a ficar difícil, aqui já está bom, já foi suficiente. E quando a gente entende isso, é o primeiro passo. Mas o passo a seguir é obedecer. Porque obediência, confissão sem obediência é inútil. Não adianta a gente reconhecer que estamos errados, reconhecer que precisamos mudar e não mudarmos. Vamos ler Tiago 1. Tiago 1, 22 ao 25. Assim. Opa. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Fingindo que ninguém está vendo. Então é que a gente tem uma associação direta com o que a gente viu em Ezequiel. Colocar em prática está enganando a nós mesmos se a gente não coloca em prática. Então a gente acha que pode estar enganando os outros, pode estar enganando as pessoas estão aceitando já o que estamos fazendo, mas não. Nós que estamos nos enganando. Nós somos os principais prejudicados. Ouvir as palavras de Deus e não obedecê-las, nós estamos pecando. Porque pecado é o ato pessoal de rejeitar a vontade de Deus. O que nós fazemos contra a vontade de Deus, isso é pecado. E quais são os efeitos do pecado em nossa vida? Para a gente começar a procurar e analisar. Ele é futilidade na mente e no coração. Em Romanos 1, 21, 22 diz: por não adorarem a Deus, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizem-se sábios e tornam-se tolos. Então já fica mais difícil de voltarmos ao caminho, porque a gente começa a buscar coisas que nos satisfaçam,
nós começamos a entrar na nossa própria lógica. Nós temos agora o outro ponto, culpa e punição. Romanos 2, a ira e a indignação sobre aqueles que vivem para si mesmos. Então, nós estamos atraindo a ira de Deus sobre nossas vidas, quando nós não seguimos a palavra dele. E isso reflete na separação de Deus. A gente acaba tendo algumas formas de pensar que não são coerentes com a Bíblia. A gente acaba pensando que o inferno, ele é o reino do diabo. O inferno, ele é a contraparte do céu. Mas o diabo, ele não tem poder sobre nada. O inferno, ele também não é a ausência de Deus. O inferno, ele é o lugar onde Deus executa a sua ira. É por isso que é tão sério. Nós fazemos a situação, nossa vida, ser um ato contra Deus, é muito sério. E é por isso que a punição é justamente a ira de Deus. Deus não deixa de ser amor por isso. Ele é justo. Mas exatamente por ser justo e ser amoroso, que ele não fez o inferno para nós. O inferno, ele é para o diabo. Agora, muitas vezes, quando nós pecamos, nós decidimos seguir ao diabo. E é por isso que nós temos a condenação ao inferno. E é por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Para ser expiação aos nossos pecados. Jesus sofreu tudo aquilo que nós deveríamos sofrer. Quando a gente vê filmes falando sobre a morte de Jesus, a gente vê Jesus chorando no Getsemane. Já vi muitas pessoas falando que ele já previa ali o que ele ia sofrer, das chibatadas, mas isso nunca foi a questão. Jesus, sim, sofreu ali nas chibatadas, ele sofreu na cruz, foi uma morte dolorosa, foi uma tortura mesmo, mas os apóstolos também viveram isso. Sofreram apedrejamento, foram esquartejados. A questão, por que Jesus chorou? É porque ele ficaria afastado do Pai. Era o que mais poderia doer. Estar longe da presença de Deus. Então, nós não podemos fazer pouco caso da presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos fechar nossos ouvidos e construir a nossa casa sem ser em Jesus. Então, o que Jesus está falando, de ouve as palavras e obedece, ele está descrevendo a conduta que é esperada para nós vivermos nosso relacionamento com nossos irmãos e nosso relacionamento para com Deus. Jesus abriu o caminho para nós e nos mostra como seguir esse caminho, e ele vai estar ao nosso lado. E ali o texto ele fala de perseverança. E o que é uma perseverança? Ele é constância e persistência. Então nós temos que insistir. E insistir. E insistir. E insistir. Ser constante a nossa insistência. Aí nós somos perseverantes. E o que nós ganhamos com isso? Se é que a gente pode pensar, teria alguma coisa melhor. E de fato não é. O que nós ganhamos disso é justamente o nosso relacionamento com Jesus. E o que nós vamos ter então? Nós vamos ter em Deus Pai, nós temos vontade e propósito dele se realizar em nossas vidas. Porque a vontade dele é que todos nós permanecermos firmes. Nós teremos o seu poder em nossas vidas. Porque o que Deus deseja, ele cumpre. Nós vamos ter sua fidelidade. Porque ele nos manterá firmes, como diz em 1 Coríntios 8. Em Jesus, nós temos sua proteção, nós temos sua contínua intercessão e temos a sua união conosco. Nossa vida está escondida em Cristo. Assim diz em Colossenses 3:3.
No Espírito Santo, nós temos a sua presença permanente, nós temos o seu selo, como diz em Efésios 1:13, e temos a sua nova vida. Então, ouvindo a palavra de Jesus, permanecendo em seus caminhos, nossa casa, ela será firme, porque as tempestades vão vir. Elas vão acontecer. Mas é quando termina a tempestade que a gente distingue quem estava em Deus e quem não estava. Você pode olhar para o outro e falar, poxa, minha vida não é igual à do outro. Fulano parece melhor. Mas é depois da tempestade que você olha para você e fala, eu estive firme em Cristo. Jesus não me abandonou. E Ele nunca vai te abandonar, irmãos. Amém? Permaneceremos firmes na palavra dEle. Amém?